Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui, é uma alegria muito grande, enorme, eu poder estar aqui com vocês mais uma vez. Aqui é a minha casa, então eu estou em casa, estou à vontade. É muito bom estar aqui junto com o pastor Marcos, Marcão e toda a família, Kátia. E eu tenho muitos amigos aqui, muitas pessoas que são amigos aqui do coração. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 5. O tema dessa mensagem aqui hoje é Esperança Viva. Amém? Diz assim o texto: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Diga lá, esperança viva. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Diga aleluia! Irmãos, eu vou falar então hoje sobre esperança viva. Se está falando que é uma esperança viva, significa que existe uma esperança morta. Então nós vamos ver a diferença entre a esperança viva, que é a esperança do reino dos céus, e a esperança qualquer, que é aquela esperança que a gente vive nesse mundo. Mas antes eu quero aqui também citar algo muito importante, que está lá em Colossenses capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 4, que um discípulo de Jesus, ele não vive segundo as coisas desta vida, mas a mente, o coração e as expectativas do Filho de Deus, do discípulo de Jesus, ela tem que estar no reino dos céus. Colossenses capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 4, diz justamente isso. Pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Eu não sei, está projetado aqui, né, o texto. Então, pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Então, eu e você, como discípulos de Jesus, nós não podemos estar com a nossa vida, o nosso coração, pensando nas coisas desta terra somente. Mas, principalmente, nós temos que estar com o nosso coração conectado com o reino dos céus. Tem uma frase que o pastor Marcos fala, que é muito marcante, a gente sempre repete, que no céu não tem doença. Amém? No céu não tem doença. Então nós temos que estar conectados com o reino dos céus e com a nossa mente no reino dos céus. Então um discípulo de Jesus, um filho de Deus, ele não anda segundo as coisas desta vida, mas ele anda segundo as coisas do reino dos céus, com a mente conectada com o reino dos céus. Então, partindo desse ponto, eu quero entender nessa noite com você que o que você está vivendo, o que você está passando, são coisas desta vida e coisas momentâneas, porque o que Deus tem para você são coisas excelentes e elas são coisas relacionadas ao reino dos céus. Amém? Então, é muito importante a gente entender isso, porque senão a gente vem com uma expectativa para essa noite, com a expectativa de que as coisas vão acontecer, mas talvez ela possa acontecer, mas quando a gente vem com uma expectativa nas coisas do reino dos céus, elas já aconteceram. Efésios 1:3, o que diz? Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vai nos abençoar aí qualquer dia desse. Já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, falando de esperança, que foi o texto que nós lemos aqui, e é o tema dessa noite, esperança viva. O que é uma esperança viva? Primeiro nós vamos ver o que é uma esperança comum, ou a esperança deste mundo. A esperança comum, ou a esperança deste mundo, nada mais é do que um sentimento pobre, fraco e sem vida. A gente vive falando de esperança, né? Eu tenho esperança. Mas a esperança deste mundo é uma esperança pobre. E ela já vem fracassada. Ela já vem com um carimbo de fracasso. Por exemplo, algumas frases que a gente fala. Um dia isso aqui vai mudar.
Isso é a esperança que a gente vive aqui nesse mundo. Eu tenho esperança que um dia essa avenida aqui, ela vai ter menos trânsito quando abrir outra avenida aqui, mas você nem sabe quando, nem sabe se vão fazer um viaduto. Um dia talvez isso melhore. Essa é a esperança deste mundo. Um dia o Brasil vai mudar. Qualquer dia desse aí talvez aconteça um milagre e mude as coisas. Então é uma esperança sem fé, é uma esperança sem vida e uma esperança sem futuro. E tem a velha frase: a esperança é a última mas ela vai morrer também, porque é a última. Mas uma hora ou outra ela vai morrer também. Por quê? Porque é uma esperança sem vida. A esperança que a gente vive aqui nessa terra e a esperança que a gente... Por isso que eu disse no início, é importante você fixar a mente em tudo que está sendo dito aqui hoje. No início, aqui na introdução, eu disse que um discípulo de Jesus, ele tem que estar com a mente fixada nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Porque se você fixar a sua mente na esperança deste mundo, é isso que nós vamos ter. Um dia isso aqui vai mudar. Aí você vota num presidente de esquerda achando que vai mudar. Não mudou nada. Aí você vota num de direita achando que vai mudar. Também não muda nada. Por quê? Porque a esperança desta terra e deste mundo, ela está baseada em coisas que vão passar, em coisas que elas não vão prosseguir. Ela já é uma esperança daqui até a esquina somente. É uma esperança que já nasce morta, porque ela não tem base, ela não se apoia em nada. Se apoia num sentimento que eu tenho que talvez algum dia alguma coisa vai mudar nesse negócio aqui. E aí então a gente fica vivendo segundo essa esperança, que não leva a gente a nada. Pelo contrário, é uma desesperança. Você já fala assim, quando você fala de esperança comum, você já fala assim: se Deus quiser um dia isso aqui vai mudar. Ou seja, nem você acredita. Nem eu, nem você acreditamos nesse tipo de esperança. É uma esperança fraca, morta, derrotada e sem futuro. Já a esperança do reino dos céus é uma esperança viva. Por que ela é viva? Porque ela não está pautada em nenhuma fala, em nenhum governo, em nada que é humano, mas ela está pautada na palavra de Deus, na sua ressurreição, no seu espírito, está pautada nas suas promessas, que diz lá no livro de Josué, capítulo 24, Josué mesmo declarando: nenhuma das promessas de Deus caíram por terra, todas se cumpriram. Então a esperança viva que nós cremos, e que o Filho de Deus deve crer, porque ele crê nas coisas que são do reino dos céus, é uma esperança que está pautada na pessoa de Jesus Cristo. Lá em Números diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Então, a esperança viva está pautada na pessoa de Cristo, está pautada nas suas promessas, está pautada na sua palavra. Passarão os céus e a terra, esperança deste mundo, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a esperança viva é uma esperança que está pautada nas coisas concernentes ao reino do céu. A esperança bíblica, ela está firmada na fidelidade de Deus. A esperança bíblica está pautada na sua palavra e nas suas promessas. Então ter a esperança para um filho de Deus é ter uma visão de futuro alinhada com a promessa que Deus fez para você, para que tudo na sua vida, no tempo certo, na hora certa, vai acontecer em nome de Jesus. Entenderam a diferença entre a esperança comum e a esperança do reino dos céus? É uma diferença enorme. A esperança do reino deste mundo é uma esperança morta, baseada numa coisa que eu nem sei que vai acontecer. E é aquela velha frase: a esperança é a última que morre, mas ela vai morrer também. Agora, a esperança viva não. A esperança viva nunca morre, porque ela é viva, porque o Deus da esperança é Jesus Cristo, e Ele é desde antes da fundação do mundo, eterno para a glória de Deus Pai. Então é baseado nessa esperança viva que nós temos que colocar as nossas expectativas.
E não numa esperança morta, numa esperança que não leva a lugar nenhum. Outras coisas mais interessantes ainda a respeito dessa esperança viva, é que essa esperança viva, veja aí no versículo 5 de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, olha o que diz, diz a palavra nesse texto. Que essa esperança viva, quando nós temos essa esperança viva, nós temos segurança. Olha o que diz o versículo 5. Que mediante a fé, vocês são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Então, esta esperança viva, ela traz segurança. Nós somos guardados por meio da fé. Nós somos protegidos por meio da fé em Jesus Cristo. Outra coisa interessante está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, a parte B do versículo, que por causa dessa esperança, nós temos perseverança. Porque uma esperança comum, ela não traz perseverança. Por quê? Você já fala o seguinte: um dia isso aí vai acontecer. Então, eu deixo na mão de Deus e o dia que Deus quiser que aconteça, vai acontecer. Ou seja, você não dá muita atenção, você não tem perseverança. Mas a esperança viva não. Quando você está esquecendo de crer naquilo que Deus falou com você, você lembra da palavra que Deus te deu, e aí essa esperança renasce dentro do seu interior, e você começa então a ter perseverança na sua oração. Eu vi aqui, sendo citado o texto de Mateus capítulo 7, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta vai se abrir. Quem ora assim, quem pede assim, é quem tem uma esperança viva, porque ele tem uma promessa, ele tem uma palavra, e ele vai ficar batendo na porta, até que a porta se abra e a bênção virá sobre a vida dele. Então a esperança viva, ela traz segurança, porque nós somos protegidos por essa esperança viva, ela traz perseverança, e por fim, a esperança viva, ela traz a vida eterna. Quando Jesus chega perante Marta, e Marta fala assim para Jesus, lá em João capítulo 11, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Na verdade, ela não falou desse jeito que está escrito ali, com um coral de anjos atrás, fazendo aquele coral. Oh. Ela virou para Jesus, Marta era agitada, virou para Jesus e falou assim: onde você estava? A gente mandou te chamar faz sei lá quantos dias. Por que o senhor não veio logo? Porque se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria estado nessa situação. Aí Jesus falou: calma, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aí Marta deve ter levado um susto, porque diante dela não estava uma esperança morta, mas estava a esperança viva, que é Jesus, que ressuscita até mesmo os mortos. O que aconteceu? Aonde está? Onde colocaram o seu irmão? Onde colocaram o meu amigo? Senhor, faz 4 dias, está numa gruta lá do outro lado, esquece isso, desculpa, eu estava nervosa. Não, desculpa não, eu sou a ressurreição e a vida. Onde colocaram ele? Jesus foi até lá e disse: Lázaro, sai para fora. E ele, como num impulso, saiu e foi completamente restaurado da sua morte. Quem dirá Deus pode fazer também na sua vida nesta noite, restaurar todas as coisas, porque eu e você não estamos aqui para crer numa esperança morta que não leva a lugar nenhum, mas em Jesus, que é a esperança viva para fazer qualquer coisa acontecer para a glória do nome dele aqui nesta noite. Amém? Você crê nisso ou não? Eu perguntei aqui qual é a expectativa que você veio aqui, qual o tamanho da sua expectativa, e eu quero deixar para você nessa noite o seu coração completamente alinhado com a palavra de Deus, porque Deus vai atender a expectativa quando a nossa expectativa é uma expectativa que está nesta esperança viva, e não uma expectativa numa esperança qualquer, numa esperança deste mundo. Eu quero ler aqui algo muito interessante, muito importante com você, tem 2 textos que eu quero ler. O primeiro texto é o texto de Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Enquanto vai abrindo aí, eu quero só falar aqui a diferença entre a fé e a esperança. Por quê? Muitas vezes a gente não sabe qual é a diferença de fé e esperança, a gente acha que é a mesma coisa. Qual a diferença da fé qual a diferença entre fé e esperança? Primeiro, fé. O que é fé? Fé é a certeza. Fé é a convicção. Fé é base. É como se esse prédio aqui, ele tem as paredes,
E essas paredes, elas estão em cima de um grande alicerce. Nós estamos em ampliação lá na nossa igreja, estamos em reforma e ampliação. E aí então nós, para ampliar, tivemos que fazer um novo alicerce lá. Meu Deus do céu, que coisa linda. É só dinheiro enterrado ali. Meu Deus, e ainda fizeram uma estrutura lá, né, Edu, que é para a gente construir um prédio de 300 andares. Os irmãos estavam animados, né, o engenheiro, o arquiteto estava animado lá, e fizeram uma estrutura lá que dá para construir um monstro lá em cima. É dinheiro que vai. Por quê? Porque a base precisa ser firme. Fé é base. Fé é o alicerce para a esperança. Então, o que é a esperança? A esperança viva, a esperança bíblica é a firme expectativa. Por isso que eu fiz a pergunta, qual a sua expectativa aqui nesta noite? Por quê? Esperança, ela é expectativa. A esperança, ela é uma firme expectativa. E se a minha esperança é uma esperança viva, a expectativa está na pessoa de Jesus Cristo. Então, a diferença de fé é a base, mas a esperança é a expectativa. Então, a fé é algo que todos nós temos, mas muitos de nós não recebemos um milagre, porque a nossa expectativa está em qualquer outra coisa, menos em Jesus, que é a base da nossa fé. Entende? Puxa, por que eu tenho fé? Aí surgem aquelas frases, né? Puxa, eu preciso ter uma fé maior. Jesus nunca pediu fé grande para ninguém. Pelo contrário, se tiveres fé no tamanho de um grão de mostarda, brasileiro, ele é uma bolinha, bem pequenininha. Mas o grão de mostarda que Jesus estava falando não é o do Brasil, aqui era o grão de mostarda de lá da região dele, que é igual um pozinho. É um pozinho que espalha na mão, parece uma tinta amarelada. Era aquele grãozinho de mostarda bem pequenininho. E aí as pessoas, não, eu tenho uma fé grande, eu vou ser curado. O que ele está dizendo é o seguinte, eu tenho uma esperança que um dia eu serei curado, mas é uma esperança morta. Agora, quando eu tenho fé, que é certeza, e a minha esperança é uma esperança viva, é uma expectativa em Jesus, certamente eu serei curado, certamente eu serei completamente liberto dos meus temores. Liberto completamente, por quê? É uma esperança viva, e a esperança viva, essa expectativa, ela está baseada em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, e no poder do Espírito Santo, que está na pessoa do Filho Jesus. Então essa esperança viva é a esperança que nós devemos ter. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5, olha aí o que diz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, fé é base, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, assim nos gloriamos no quê? Na esperança da glória de Deus. Mas não só nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Aleluia! Então é essa esperança. Aleluia, vamos aplaudir. Aleluia! Quando nós temos essa esperança, ela não nos decepciona. Porque não é uma esperança qualquer desse mundo. Uma esperança tipo, um dia vai dar certo. Você sabe como é que é, né? Como é que está lá, irmã? Foi curada? Você sabe, né? A esperança é a última que morre, né? Ou seja, um dia vai morrer e eu acho que eu não sei se eu vou ser curado ou não. Agora, quando eu tenho a esperança viva, como é que está lá, irmão? Olha, por isso que lembra daquela mulher lá do profeta, que o filho estava morto e encontraram ela no meio do caminho? Algumas pessoas falam, aquela mulher não falou a verdade. Falou a verdade sim, ela estava crendo na esperança viva. Por isso que ela falou, vai tudo bem na minha casa, sendo que o filho estava morto em cima de uma cama. Mas ela falou, vai tudo bem lá na minha casa. Contei o testemunho
que eu acho que eu li num livro, nem sei onde, eu preciso lembrar, que eu conto esse testemunho tantas vezes, que eu preciso lembrar onde que eu vi isso, mas se alguém souber aqui vai lembrar. Teve uma irmã que todo dia chegava no culto, graça e paz, graça e paz. E aí, tudo bem, tudo certo, tudo bem. E como é que está lá em casa? Em casa está uma bênção, meu marido é uma grande bênção. O homem de Deus abençoado, aquele homem é um grande homem de Deus, aquele homem é maravilhoso, um bom pai, um bom marido, olha, um filho de Deus, cheio da presença de Deus. E todo culto que as pessoas perguntavam como vai a sua casa, ela vai, é uma bênção, meu marido é uma bênção. Até que um dia o pastor falou, eu preciso conhecer esse homem é uma grande bênção. Vou lá na casa dessa irmã conhecer esse marido. Aí chegou lá, graça e paz, minha querida, como é que você está? Tudo bem? Vim conhecer o seu marido. Ô, pastor, entra. Meu marido está aqui na sala. Quando o pastor entra na sala, está lá o marido deitado no sofá, todo escangalhado, bêbado, todo torto, bagunçado, não estava nem entendendo o que ele estava fazendo ali. Aí o pastor fala, irmã, me perdoe, mas esse é o homem que você falou que é uma grande bênção? A irmã falou assim, sim, pastor, ele ainda não é, mas logo, logo ele vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Esperança viva. Não é, não parece que é, mas eu já estou vendo que ele será uma grande bênção. Isso é esperança viva, não é aquela esperança que eu olho e falo, um dia eu creio que vai dar certo. É uma esperança que eu tenho certeza, porque está baseada na fé que eu tenho em Cristo Jesus, está baseada no Senhor Jesus. Então é essa esperança que nós temos que ter aqui nesta noite. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz assim, portanto agora restam 3 coisas. Alguém lembra desse texto? A fé, a esperança e o amor. E o maior deles é? Preste atenção nisso. Já estamos terminando a mensagem, tá ok? Preste bem atenção nisso que eu vou te falar. Agora permanecem esses 3. A fé, a esperança e o amor. Eu não entendi esse versículo. Eu li ali, eu falava, por quê? Mas, poxa, a fé, a esperança e o amor, o último amor eu não entendia. Agora preste bem atenção. Fé, esperança e o amor. Quem crê, fé é base. Quem crê em Jesus, ele tem a esperança viva nas promessas e vive o verdadeiro amor. Por isso que o amor o que não vai terminar, é o maior. Por quê? Quem crê, quem tem fé, ele tem uma esperança viva. E quem tem uma esperança viva, ele vai experimentar do verdadeiro amor. Agora, o contrário também é verdade. Mateus capítulo 24 diz que nos finais dos dias, o amor de muitos esfriaria. O amor é o maior, mas é o que está esfriando agora. Por quê? Porque as pessoas estão esfriando no amor. Por quê? O aumento da iniquidade é uma vida sem professar a fé em Cristo Jesus, sem viver a viva esperança que o Pai nos deu, e por isso eu não tenho amor no meu coração. Por que as pessoas estão esfriando no amor? Porque não creem em Jesus, porque elas não têm uma esperança viva. Elas estão na igreja porque foi legal vir para a igreja, eu senti uma energia boa, eu senti uma paz quando eu entrei ali dentro daquela igreja, mas não tem uma fé verdadeira, não tem uma fé baseada em Cristo Jesus. Se não tem uma fé verdadeira, que é a base para a esperança, não tem uma esperança viva. Se não tem uma esperança viva, não pode provar do amor de Deus. Então, agora permanecem esses 3. A fé verdadeira em Cristo Jesus, que não se abala por nada. Esta fé é base para uma esperança viva e não uma esperança morta. E esta esperança viva vai me levar a ter uma experiência maior com Jesus, que é a experiência do amor. Agora, note, muito importante essa questão de que você vê na Bíblia muitas pessoas, muitos discípulos falando. O apóstolo Paulo, vamos pegar ele aqui como exemplo. Eu me alegro nas minhas tribulações. Aí eu li esse versículo e falava, meu Deus, como é que uma pessoa pode se alegrar em problema? Por quê? Porque a fé dele está baseada em Jesus e a esperança que ele tem é viva. E os problemas para ele não fazem nem cócegas. É problema para todo mundo. Todo mundo que tem problema tem. Hoje mesmo eu tive um problema. Meu carro, eu tenho um carro que eu estou aqui hoje e tenho um outro carrinho. Nem contei para você, Edu, ia contar. E aí estava vazando água. Levei lá no rapaz que cuida de radiador.
Aí ele olhou para mim e falou, olha, não é parte de radiador. Essa água está vazando do motor. Falei, que bom, vou levar lá, então, no meu mecânico. Aí levei no meu mecânico. Aí eu falo, olha, levei lá, falou que não é com eles, é com você. Falei, tá bom, deixa que eu vou dar uma olhada. Daqui a pouco ele me manda mensagem. Então, pastor, coisa está feia aqui. Rachou o bloco do motor. Alguns tempos atrás eu tinha uma esperança morta. Já descabelaria, choraria, como quem não quer cantar uma nova canção, já ficaria chateado. Falei, tá bom, eu vou buscar aí o carro, depois eu vou ver o que eu faço. Porque a minha esperança é viva, está em Jesus. Eu nem sei o que eu vou fazer com o carro. Mas aí o meu filho falou, e aí pai, o que a gente vai fazer? Eu falei, continua andando com ele aí por enquanto, que daqui a pouquinho, como diz o pastor Marcão, daqui a pouquinho o papai vai falar o que nós vamos fazer. Que nem eu sei, mas a minha esperança está no Senhor. A minha esperança está nele. Está lá o carro lá. Eu nem sei o que eu vou fazer. Liguei para um rapaz que vende alguns motores aí, perguntei se ele tem um motor desse. Também nem tenho dinheiro para pagar um motor desse. Mas a minha esperança não está nas coisas que acontecem ao meu redor. Mas a minha esperança está em Jesus. É uma esperança viva. Logo, logo esse problema vai estar resolvido. Quem sabe Deus quer me dar um carro novo. Então, eu não tenho que me preocupar. Hoje eu entendo. Eu me alegro nas tribulações. Quem que vai se alegrar com o carro do motor rachado, trincado? Ninguém. Mas quem tem uma esperança viva, loucamente, sei lá de onde vem essa alegria ou essa certeza de que as coisas vão dar certo, as coisas estão bem, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas. Eu citei um carro que é um bem material, que não vale nada, ainda mais o meu que é velho. Quem dirá a nossa saúde? Quem dirá as coisas do nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo? Às vezes você recebe uma notícia, e sabe por que aquela notícia te dá um baque tão grande que você fica mal? Primeiro, porque você é ser humano e é assim mesmo. Amém? Não se preocupe se você ficou tão mal com a notícia que você recebeu. Davi recebia as notícias da vida dele e falava assim, Senhor, eu estou contado como aqueles que descem para a cova. Eu não tenho nem vontade de levantar da cama. Eu estou chateado, estou triste. Lembram de Neemias? Quando ele ficou sabendo das notícias de Jerusalém, ele chorou por 3 dias direto. Depois ele foi jejuar e foi chorar mais, ficou chorando, chorando, chorando. Só que quem tem uma esperança viva faz igual Davi. Senhor, eu estou contado com os que descem a cova, a minha vida está um fracasso, as pessoas estão caçoando de mim pelas escondidas, as pessoas estão me perseguindo para me matar. Estou juntando vários textos de Davi, tá? Um monte de texto lá. As pessoas estão me perseguindo, elas querem me matar, o meu inimigo está sempre à minha porta, e a minha alma, os meus ossos estão definhando, o meu corpo está definhando. Contudo, eu sei quem o Senhor é, eu sei que o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus forte, que pode tirar a minha alma da sepultura, que pode me dar vida, que pode me abençoar. Não importa o problema, o importante é eu ter uma fé em Jesus e uma esperança viva na pessoa de Jesus e nas suas promessas. Os problemas, eles continuarão acontecendo, mas quem tem uma esperança viva, ele sabe que o Senhor está ao seu favor. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Aleluia! Aleluia! Essa é a esperança que nós temos que ter, uma esperança viva, uma esperança que não está morta. Nos últimos dias o amor vai esfriar, porque as pessoas não têm essa esperança. Mas eu e você temos uma esperança viva no Senhor. Então renove a sua esperança nesta noite. Mas não a esperança natural, a esperança sobrenatural. Viva por meio da fé, viva por meio do amor incondicional do Pai que está sobre a sua vida, não somente aqui, mas por toda a eternidade. Viva sem medo, viva sem opressão, viva sem acusação, porque a esperança viva está aqui nesta noite, e a esperança viva é Jesus. Eu preciso alinhar com você nesta noite a nossa expectativa, que é a nossa esperança. Porque se você veio para esse culto com uma expectativa que esse culto pode mudar a sua vida, você está com a expectativa no lugar errado.
Se a expectativa é num pastor que vai pregar ou orar por você, a sua expectativa está no lugar errado. A sua expectativa deve estar na pessoa de Jesus. E aí nada vai dar errado. Porque é uma esperança, uma expectativa que ela não nos decepciona. Mas é uma expectativa que vai fazer o milagre acontecer em nome de Jesus. Lembram da mulher hemorrágica, do fluxo de sangue? Ela colocou a expectativa na pessoa de Jesus. O que aconteceu com ela? Vocês conhecem o texto. Se eu somente tocar aonde? Na orla dos seus vestidos, da sua veste, eu serei curada. E aí, erroneamente, as pessoas acham que era tocar na roupa de Jesus. Então aí virou um entendimento completamente errado a respeito disso. Os lenços, as pessoas, os lenços de Paulo, os objetos de Paulo, as pessoas queriam para que fossem curadas, e realmente as pessoas eram curadas. Agora, não é o objeto, não é a orla da veste de Jesus. Isso tem um significado poderoso nisso. A mulher hemorrágica, quando ela pensou em tocar as orlas, ela não pensou em tocar numa roupa, mas ela estava tocando na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Todo sacerdote ou todo mestre tinha nas orlas, na barra da sua roupa, o tzitz, que é umas cordinhas que estavam penduradas na roupa de Jesus. Então aquela mulher, quando toca na orla, ela não tocou na roupa de Jesus para sair uma virtude, curar a mulher, mas ela tocou na pessoa de Jesus, que estava representada por aqueles tzitzits que estavam na roupa de Jesus. Estava ali na roupa de Jesus uma inscrição. Apocalipse 19, versículo 16, diz assim. Deixa eu ver se eu dei o endereço certo. Apocalipse 19, 16. Diz assim que na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é na coxa literalmente, na pele, na carne de Jesus, mas é naqueles tzitz que estão lá pendurados. É ali que está a inscrição de quem ele é. Então, quando a mulher hemorrágica toca na orla do vestido de Jesus, ela não está tocando uma coisa sobrenatural, vai acontecer se eu tocar ali, porque a veste dele deve ter poder. Mas ela estava tocando na pessoa de Jesus, porque ela reconheceu a autoridade daquele mestre. É mais ou menos como a palavra Rabone. Todos da Bíblia chamavam Jesus de Rabi. Rabi significa mestre, mas Rabone significa meu mestre. Os discípulos chamavam Jesus de Rabone, Maria chamava Jesus de Rabone, porque reconheciam que ele era o mestre deles, ou era o mestre dela. Aqui, quando a mulher hemorrágica toca em Jesus, na orla do vestido, ela não está tocando num objeto milagroso, mas ela está tocando naquilo que Jesus representava naquele momento. Ele era o Messias, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E quando ela toca naquele tzitz, mais ou menos isso aí. Toca naquele trem lá, como diria o mineiro. Toca naquele trem, acontece o milagre. Mas não é aquela roupa, mas é a pessoa de Jesus. Então a sua expectativa não pode estar numa coisa ou em qualquer coisa que é feita no culto, mas na pessoa de Jesus. Então nós precisamos alinhar hoje a nossa expectativa. Porque às vezes você tem vindo culto após culto e nada tem acontecido, porque a sua expectativa está talvez na orla do vestido. Se alguém vier orar por mim e falar tal palavra, aí vai acontecer o milagre. Não é a palavra que foi falada, não é o jeito que oraram por você, ou porque revelaram a sua necessidade, mas é quando eu venho com o meu coração alinhado com a presença do Senhor, então os milagres, eles vão acontecer na minha vida por causa do alinhamento correto da minha expectativa quando eu estou diante do Senhor. Lembra daquele centurião? Eu preciso que o senhor, o meu servo está doente. Jesus, vamos lá, falou, não precisa ir lá. Envia uma palavra e o meu servo será curado. Então, na verdade, não é que aquele homem estava dizendo o seguinte, olha, manda uma palavra.
A gente entende, né? Foi a palavra que Jesus mandou, então vamos mandar a palavra que tem para quem está lá no hospital. Não é isso. Aquele servo estava querendo dizer o seguinte: tanto Jesus se admirou da fé da mulher hemorrágica, se admirou da fé deste homem também, e da fé daquela mulher dos cachorrinhos lá. Mas vamos parar nessa daqui, senão vai muito longe as histórias. Vamos falar do centurião agora. Por que Jesus se admirou da fé? Porque a expectativa do centurião estava correta. Ele era romano, e Roma naquela época governava sobre o povo de Deus. Então, ele se colocou debaixo de Jesus, da autoridade de Jesus. Ele falou: olha, eu sei que o senhor é rei, mestre, e eu me coloco debaixo. Eu agora aqui, grifos do autor. O que ele estava pensando era isso. Eu sei que a minha nação governa sobre a sua nação, e nós somos senhores de vocês, mas eu me coloco agora numa posição ao contrário. Se o senhor mandar uma palavra, o meu servo será curado, porque eu sei o que é autoridade. Eu também tenho soldados à minha disposição, que eu mando ir, ele vai, eu mando voltar, ele vem. Então, não tem necessidade do senhor ir, manda uma palavra. Jesus disse: eu nunca vi tanta fé, porque a expectativa daquele homem não estava no seu governo que dominava naquela época, mas ele se colocou debaixo da pessoa e da autoridade de Jesus, que resolveu o problema, e aquele servo foi curado. Então o milagre acontece quando eu alinho a minha expectativa na pessoa de Jesus. E nada mais importa. Jesus é o que importa. E para fechar aqui, eu quero ler esse versículo, irmãos, olhando desta ótica, da expectativa viva, da esperança viva, olhando por essa ótica. Esse versículo para mim, ele mudou a minha vida, desde quando eu entendi dessa forma. E eu vou encerrar aqui, que é Romanos capítulo 4, versículo 18. Olha que texto, falando de uma esperança natural e de uma esperança viva. Abraão, contra toda a esperança, em esperança, creu. Entende isso? Abraão, contra toda a esperança natural dessa vida, esperança morta, ele creu em esperança viva. E o que aconteceu? Tornou-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Então, Abraão, contra a esperança comum, ele creu em esperança viva. Amém? A esperança comum dizia: não vai dar. Você já tem 75 anos. Sua mulher, aliás, a sua mulher é estéril. Você já tem 75 e a sua mulher é estéril. Então a esperança desse mundo é: quem sabe pode acontecer aí um milagre, vai que dá certo aí, né? Vai tentando. Mas ele, contra essa esperança morta, ele creu com a esperança viva. Se Deus falou, Deus pode suscitar até das pedras filhos a Abraão. E ele foi pai de muitas nações. Abraão, contra a esperança, creu em esperança. Qual foi o diagnóstico que você recebeu? Essa doença não tem cura. É um dos piores, é uma das piores faces dessa doença. Olha, seu marido é aquele lá do sofá que está caído lá, que ninguém dá nada por ele. Seu filho, está tudo perdido, está tudo enrolado, as coisas estão feias na sua vida financeira. Mas qual a esperança que você tem olhado? Com qual óculos? Qual é a lente que você tem enxergado? A lente da esperança comum ou a lente da esperança viva? Então nessa noite eu quero que você alinhe o seu coração com a expectativa certa. Por isso que eu perguntei no início: qual é a sua expectativa? Agora é hora de você alinhar o seu coração. Senhor, minha expectativa era essa, mas agora a minha expectativa é outra. A minha expectativa está em Jesus. E se o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer imediatamente. Como disse o pastor Marcão aqui, o nome dele é já. O nome dele é para hoje, não é para amanhã, não é uma esperança que algum dia vai acontecer. Eu vou tentando, indo lá, vamos ver se vai dar certo. Uma hora dá certo. Não, o Senhor já fez. Eu agora preciso crer, fé é base. E eu preciso colocar a expectativa na pessoa certa, que é Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós nesta noite colocamos a nossa expectativa na pessoa certa.
Tira os nossos olhos, Senhor, do problema, tira os nossos olhos da dificuldade, tira os nossos olhos das lutas, tira os nossos olhos das decepções da vida, tira os nossos olhos das opressões que temos vivido, tira os nossos olhos dos momentos que nós temos passado, que não são momentos bons, tira os nossos olhos das coisas que talvez não estejam indo muito bem, tira os nossos olhos do nosso próprio erro, da nossa própria falha, tira os nossos olhos das coisas que o inimigo constantemente fica nos colocando aos nossos olhos, as más notícias, tudo aquilo que recebemos como notícias nesses dias que talvez não sejam muito boas, mas a nossa esperança, a nossa expectativa não está sendo colocada nestas coisas. Como está escrito, nós não vivemos daquilo que vemos, mas a gente vive daquilo que a gente crê. E nós cremos num Deus que o nome dele é Jesus, a viva esperança. Jesus é a esperança para todos os homens. E nós estamos baseados a nossa expectativa, a nossa esperança, nesta verdade que é Jesus. Jesus é a justiça de Deus. E se ele é a justiça de Deus, nós estamos justificados em Jesus. Então não há erro, não há falha, não existe a possibilidade de não dar certo, porque Jesus é a nossa justiça. Ele é a esperança viva que nós estamos crendo nesta noite. Então, no nome de Jesus, a esperança viva, nós queremos e colocar a nossa expectativa nele nesta noite. E temos a certeza de que milagres acontecerão por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, por meio das suas promessas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor.